Amados irmãos, que a paz e o conhecimento de nosso Senhor Jesus sejam sempre acrescentados a todos que invocam o seu santo nome. O nosso assunto de hoje, já que é época da Páscoa, é por que mataram Jesus? Bem como sobre quem crucificou Jesus. Também veremos sobre o judaísmo a que foi proibido crer em Cristo. Isso está lá nos capítulos 7 e capítulo 28 do livro de Isaías. E, finalmente, sobre quem, de abençoado, passou a ser amaldiçoado. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Não apenas porque não quiseram, como até hoje ainda não querem, mas, sobretudo, porque aos do judaísmo não foi concedido crer em Cristo. Pois, nesse mesmo sentido, estão debaixo da grande maldição imposta pelo próprio Deus e cumprida à risca por Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme o esclarecido a seus discípulos em Mateus 13:13. Por isso lhes disse: falo em parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendam. Porque, como profetizou Isaías no capítulo 6, versículos de 9 a 10, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, mas de modo algum percebais. Porque o coração desse povo foi endurecido, e de mau grado ouvem, os olhos deles foram fechados, para não suceder que, entendendo com o coração, venha a ser convertido e sejam curados por mim, disse o Senhor. Mas aí você pode me perguntar, irmão, como entender então João 1:11, onde é dito que Cristo veio para os seus e os seus não o receberam, já que foi justamente para isso que Cristo veio, para salvar aqueles que nele creram. Bom, seria uma pergunta muito inteligente, mas para tanto eu tenho que voltar com a resposta lá no início desse povo, ok? Lucas, ao descrever a árvore genealógica de Jesus, Lucas 3:23, começa falando do pai de Jesus, José, segundo a carne. E retrocede até chegar em Adão, Lucas 3:38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Acontece, porém, que, segundo estudos especializados feitos por Gobert Reiner em 1989, entre Abraão e Adão passaram cerca de 1.700 anos. E dentro desse lapso temporal, exceto o homem chamado Noé, vê-se que não houve qualquer manifestação do exercício da fé, chegando-se até a atribuir ao próprio Abraão a alcunha de o pai da fé, isto é, o primeiro que veio a crer em Deus. Abraão foi pai de Isaac, e este, pai de Jacó, que, por sua vez, teve 12 filhos, como todo mundo sabe, e uma filha. Esses 12 filhos se tornaram patriarcas e fundadores de 12 tribos, com o nome de Nação de Israel. Jacó abençoou seus 12 filhos, conforme Gênesis 49, de 1 a 28. Mas foi justamente sobre o seu filho Judá a quem coube maiores bênçãos, de cuja tribo, inclusive, veio a cidade de Jerusalém, Davi e Jesus. Tudo estava vindo muito bem até a morte de Davi, pois, após isso, Davi nomeou entre os seus vários filhos Salomão, filho de Betseba, como seu sucessor. No princípio, também parecia vir bem as coisas com Salomão. Reino sobre 12 tribos, né? Mandou matar seu irmão Adonias, que tentou ser rei em seu lugar, e Joabe, general de seu pai, que apoiou Adonias. Assim, desfrutou Salomão de muito luxo, riqueza, sabedoria, e edificou o templo prometido a seu pai. Mas Salomão tinha um problema. Parece que ele era meio tarado por mulheres.
Consta, conforme está lá em 1 Reis 11, que tinha 700 esposas, casadas. E, como se não bastasse, tinha ainda mais 300 concubinas. Dá até para rir, né? Não sei como conseguia. Mas seu grande problema com Deus foi que a maioria dessas esposas eram estrangeiras, que levaram para Jerusalém seus deuses, suas convicções religiosas, o que contaminou a fé de Salomão, que passou a adorar outros deuses, edificando a esses deuses templos, como fez a Quemos, a Moloque, Amon, né, deus dos egípcios, e outros, onde ele passou até a queimar incensos, o que enfureceu o coração de Deus, que já havia previsto castigo rigoroso para quem fizesse isso, lá em Deuteronômio 7. Então, Deus se enfureceu e revoltou contra Salomão a tal ponto de retirar dele, de suas 12 tribos, retirou 10 tribos, que foram levadas por Jeroboão, ex-servo de Salomão, criando-se assim o Reino do Norte, com sede em Samaria, no ano 930 a.C. Esse reinado durou apenas 208 anos, pois no ano 722 a.C., esse Reino do Norte foi totalmente extinto, dominado e levado cativo, né, pelos assírios. Com as 10 tribos do Reino do Norte desaparecidas, restou apenas a tribo de Judá, Reino do Sul, com sede em Jerusalém. Todavia, com a contaminação de outros deuses levados à tribo de Judá, introduzidos por centenas de esposas estrangeiras de Salomão, a sorte do Reino do Sul também não foi lá essas coisas, pois 135 anos depois, o fim das 10 tribos, no ano 587 a.C., também foi a tribo de Judá levada cativa para a Babilônia, onde ficou ali por meio século. Em 538 a.C., regressou do exílio e se tornaram totalmente religiosos. Uma doença, o que continuou aborrecendo o coração de Deus, a quem Deus disse através de Isaías 65, de 1 a 7, estendi minha mão a um povo rebelde que me disse, fica aí onde estás, não se achegues mais a mim, pois sou mais santo do que tu. Olha bem, a ira de Deus sobre este povo, antes escolhidos como seu, aumentou também porque passaram a matar todos os profetas que Deus enviava que os aborrecia. Por exemplo, Isaías foi morto cerrado ao meio. E outro exemplo mais recente, já na Nova Aliança, está a morte de João Batista e da crucificação de Cristo. Mateus 23, 37. Não sei se vocês perceberam, mas estamos aí diante de duas categorias ligadas à palavra judeu. A primeira categoria se refere ao povo descendente da tribo do patriarca Judá, filho de Jacó, profetizado para ser abençoadíssimo. E a outra categoria passou a ser os judeus da nova religião consolidada após o regresso deles da Babilônia, que é o do judaísmo. Assim, entendam que todos os do judaísmo eram judeus, mas nem todos os judeus eram adeptos ao judaísmo. Por exemplo, o próprio Cristo, seus apóstolos, milhares de outros convertidos, que, embora judeus, não eram do judaísmo. Judaísmo cujos seguidores são amaldiçoados ainda até os dias de hoje, pois esse povo passou por várias perseguições e holocaustos. Vejam um vídeo que postei em janeiro de 2024 sob o título Anos 70, onde foram mortos 1,5 milhão de judeus sitiados dentro da própria muralha de Jerusalém,
numa tragédia ainda muito mais triste do que o Holocausto nazista, onde foram mortos 6 milhões de judeus. E tudo isso sem você se esquecer que a religião católica, ao longo da Idade Média, também executou cerca de outros 1,5 milhão, segundo a avaliação de estudiosos. E que nenhum futuro há para esse povo de coração duro, conforme nós estamos vendo aí até nos dias de hoje, o que está acontecendo na Palestina. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem o rejeita, a ira de Deus continua sobre ele. Então, aqueles que crucificaram Jesus não foram todos os judeus descendentes da tribo de Judá, mas sim os judeus do judaísmo religioso, criado após o regresso da Babilônia, quando passaram a adorar tudo. A Torá, sinagoga, templos, arca, candelabro, querubins, o sábado e etc. Quem Cristo disse, lá em Marcos 7,7, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a própria doutrina religiosa. Então, não todos os judeus da nação de Judá, mas sim os judeus do judaísmo religioso. Aqueles que crucificaram Cristo são os mesmos que não podiam aceitá-lo, cujos remanescentes dos dias de hoje são descendentes do mesmo espírito dos sacerdotes, Anás e Caifás, e de todos aqueles adeptos do judaísmo religioso, que pediram, liberte Barrabás e crucifique aquele que se diz filho de Deus. Numa cegueira religiosa tão convicta de quem fez aquilo que tinha que ser feito. Então, irmãos, reflitam sobre o povo amado e separado para ser grande, escolhido e abençoado por Deus, Deuteronômio 7, que passou esse povo a cumprir maldições previstas em Deuteronômio 28. Irmãos, será aquela cegueira religiosa muito diferente da cegueira denominacional dos dias de hoje, como adeptos de religiões que nada tem de semelhança com a igreja primitiva dos apóstolos, e ainda hoje passaram a admirar e amar os mesmos judeus que nos detestam. Vai entender, né, irmãos? Olha, paz a todos que se acham em Cristo. Até o próximo vídeo. Se você gostou, por favor, repasse, se inscreva, comente e apoie o canal.